Bem-vindo a mais um Elefante na Sala, um programa dedicado aos efeitos da liderança Trump no mundo. Esta edição vai focar-se na retoma das hostilidades entre os Estados Unidos e o Irão, num aparente colapso do cessar-fogo e também na Cimeira da NATO, que se realizou esta semana na Turquia. Como sempre, com Ana Cavalieri, hoje à distância, e o João Maria Joné, e hoje como convidado o Ricardo Costa da SIC. Ricardo, boa tarde. Boa tarde, João Maria. Boa tarde, Ana. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Boa tarde aos três e Ricardo, começo precisamente por ti e com este retoma das hostilidades e um cessar-fogo e um memorando que parecem estar prestes a colapsar. Já pareciam muito frágeis. Eu não acho que estejam prestes a colapsar, não. Acho que o que estamos a assistir, enfim, é péssimo, mas é relativamente normal, porque o que ficou mais ou menos claro quando o cessar-fogo foi assinado, o cessar-fogo de 60 dias foi assinado há cerca de 3 semanas, era de que isso não iria interromper as hostilidades, para usar uma expressão simples, quando alguma das partes assim o entendesse. E foi isso que aconteceu, como já tinha acontecido antes. Ou seja, a ideia de que existiu antes e que todos, naturalmente, obviamente, tínhamos esperança que quando acabasse o conflito, ou quando fosse suspenso, era suspenso literalmente, ou seja, era um cessar-fogo e as negociações aconteciam e havia um cessar-fogo que não era interrompido desde os primeiras tentativas de cessar-fogo que foram sempre interrompidos. E, portanto, não há nenhuma razão para nós acharmos que isso não vai acontecer. E não há nenhuma razão porque vai acontecer porque as duas partes têm um problema político, que é a guerra, obviamente, não correu bem ao Irão, no sentido em que o país foi ainda mais destruído, a sua estrutura de topo foi toda decapitada, a começar pelo líder, que agora estivemos a assistir aos funerais, a estrutura de comando militar, por aí fora. Portanto, e também não correu bem aos Estados Unidos? E também não correu bem aos Estados Unidos, porque apesar da sua brutal supremacia militar, tecnológica e científica, percebeu-se, ou confirmou-se, aquilo que muita gente dizia desde o início da guerra, que era, o problema não era militar, o problema era político, era como é que depois conseguiam atingir os objetivos políticos e obviamente não conseguiram, afastar o regime e ficou uma situação de evidente desequilíbrio em que o Irão tem à sua disposição uma arma de destruição maciça diferente das que nós conhecíamos até à época, que é a de poder fechar o Estreito de Hormuz, e que é uma arma que está ali literalmente à sua frente e pode fazê-lo sempre que quiser, com riscos, com problemas económicos evidentes, mas como também já se percebeu, que era uma coisa que, pelos vistos, na Casa Branca houve gente que não quis perceber, apesar de terem sido muito avisados por pessoas da própria Casa Branca, que é um regime que o iraniano está disponível para sofrer muito. A população sofrerá o que o regime quiser, porque não tem como protestar, e a última vez que protestou foram dizimados nas ruas. E, portanto, um regime que está disponível para aquilo literalmente que se chama um martírio, não se está a discutir como se fosse entre dois países. Os Estados Unidos não está a falar com um país semelhante, os Estados Unidos e Israel. E, por outro lado, os Estados Unidos tinham um problema, e tem um problema evidente, que é a de não querem sair derrotados de uma guerra que ainda por cima ganham militarmente, mas que não atingem os objetivos políticos. E, portanto, vão ter que... Eu não estou a dizer aqui que vai haver sempre estas escaramuças, e não posso também chamar escaramuças a isto, foram 2 noites de bombardeamentos com cerca de 160 alvos, portanto, não é uma escaramuça, é mais pesado que isso. Vários mortos, infraestruturas destruídas, e algumas delas não eram militares, eram aparentemente completamente civis, nomeadamente... E não só no Irão, como também em outros países do Golfo, como têm bases norte-americanas. Porque o Irão depois também disparará sempre para outras zonas da região. E, portanto, eu não posso garantir, e espero, obviamente, que não volte a acontecer, mas eu acho difícil que uma situação destas não se vá repetir, e como já se percebeu, não é isso que impede que haja negociações que também vão continuar a decorrer.
João Maria, estás tão otimista como o Ricardo? Eu não estou otimista, eu estou realista. Acho que vamos assistir a negociações de paz e a escaramuças ou momentos de guerra em simultâneo. Sim, acho que o que o Ricardo diz é o que analiticamente e retirando a propaganda de um lado e do outro nós podemos retirar disto, que é ninguém quer que isto escale mais do que isto, ninguém quer que isto continue sem se resolver, mas também ninguém quer dar aqui a parte fraca. Quem tenha assistido, eu não sou especialista em Médio Oriente, mas quem é e assistiu a estas cerimónias fúnebres, assistiu a uma arrogância, uma ubris do regime, um regime lá está muito desfalcado por muitos ataques norte-americanos e israelitas, que está convencido que ganhou uma guerra. Fazer uma demonstração de força. Sim, neste funeral. E que parece que fez, na medida em que mostrou que está convencido que ganhou uma guerra. E isso é preocupante, porque as duas partes vivem em realidades alternativas, não é? Mas esse foi o grande erro político dos Estados Unidos. É que deu ao Irão a hipótese de, para dentro e para algumas pessoas na região, dar a ideia de que ganhou uma guerra. Criou o regime iraniano está desde 1979 a dizer que os Estados Unidos vivem para destruir o regime iraniano. E na esmagadora maioria desse tempo os Estados Unidos não estiveram a pensar no regime iraniano enquanto prioridade política externa. Mas uma das maneiras do regime ter esse cimento interno era convencer toda a gente de que não. Os Estados Unidos acordam e adormecem a pensar que vão destruir-nos. E aqui deu-se um bocadinho essa ajuda narrativa ao regime, digamos assim, que é, de facto, Donald Trump... Foi uma narrativa que, de resto, se ouviu muito, pelo menos do que chegava das agências internacionais. Sim, mas o próprio Donald Trump disse várias vezes, falou da mudança de regime... Com vários pedidos à morte de Trump. Sim, que é uma coisa relativamente comum, tanto a morte à América, como a morte pedida a Israel, como a morte do presidente em funções. De facto, o regime recebeu aqui esta boia salva-vidas, porque muita gente, lá está, especialista no assunto, dizia que o regime estava em deterioração em alta velocidade e que os protestos do início do ano mostravam isso e que, portanto, que se não seria preciso os Estados Unidos irem lá fazer grande coisa para o regime cair de podre e que, em vez disso, teve este reenergizar da sua base de apoio social, que é esta ideia de, não, mas nós impedimos os porcos imperialistas americanos de nos subjugarem. É complicado de gerir a partir daqui, mais ainda, porque lá está, foi gerido com os pés em termos da comunicação, seja pela... e isto foi o que, se alertou desde o início. Se não havia estratégia para o que é que se queria desta guerra, Trump falou de proteger os manifestantes, falou de mudar de regime, falou de fim do programa nuclear, falou de fim do programa de mísseis balísticos, falou de 35 objetivos diferentes. E nós, desde o início, que andámos aqui a dizer, se não há objetivos concretos e claros que a administração tenha pensados, não precisa de os dizer, mas se ela está a dizer coisas contraditórias, é porque não os tem. Se não há objetivos, não há fim possível. E o que as negociações também têm esse problema é, o que é que os Estados Unidos querem? Querem um acordo nuclear semelhante ao que Barack Obama tinha? Querem um que... Foi tão criticado por Donald Trump. Querem um que inclua os mísseis balísticos, quando Donald Trump diz que afinal todos os países, para serem soberanos, têm que ter mísseis balísticos. Querem um que inclua uma coisa que eu acho basicamente impossível de incluir num acordo, que é esta ideia de limitação dos proxies, porque o financiamento de partidos políticos noutros países que também são forças terroristas é uma coisa difícil de controlar, não é? Não é propriamente uma coisa que seja feita, não é como agora está aqui um míssil balístico ou não está. Portanto, os objetivos, como atingi-los, o que é que as partes diferentes da administração querem fazer com isto, seja Vance, que quer acabar isto o mais rápido possível, seja Rubio e Exet, que se calhar queriam continuar mais um bocado, mais a gestão da relação com Israel. Eu acho que neste momento nós estamos aqui, lá está, numa vontade de manter esta paz podre, porque os preços da gasolina não podem subir muito antes das intercalares, mas sem grandes perspectivas de se resolver qualquer coisa. Eu começo só a preocupar-me, que eu acho que é um bocadinho o problema da primeira presidência de Trump, que esta terá a quadriplicar, a quintuplicar, que é o que é que o próximo presidente dos Estados Unidos vai poder fazer sobre esta situação de guerra morna com o Irão, e já Donald Trump uma vez deixou esse presente envenenado, que foi rasgar o acordo do Irão sem ter um plano alternativo. Ana, partilhas desta preocupação do João Maria? Boa tarde.
Partilho totalmente e também subscrevo totalmente aquilo que foi a análise do Ricardo. Só talvez acrescentar alguns fatores. Eu penso que também tem sido relevante aquilo que tem sido as ações tomadas por Scott Bessent do Tesouro americano, a suspensão daquela licença geral que foi uma parte fundamental, alegadamente para os iranianos concordarem com o memorando de entendimento. No fundo, aquela licença geral que permitia aos iranianos escoarem o seu petróleo pelo Estreito de Hormuz, terminando então o bloqueio naval que os americanos tinham imposto, e também não só o petróleo, como produtos petroquímicos e derivados, que é uma parte muito importante da base industrial iraniana, e também aquilo que são as redes financeiras que apoiam toda esta indústria. Isso, a retirada desse incentivo económico, por um lado, é um mecanismo de fazer enorme pressão sobre o regime, porque o regime está altamente degradado naquilo que são a sua influência em 50% da economia iraniana. É um regime que precisa de muito dinheiro para pagar aos seus agentes de repressão doméstica para se sustentar, e então é algo que talvez as pessoas mais pragmáticas do regime, nomeadamente Ghalibaf, estavam a querer esse alívio económico, mas claramente dá às fações mais maximalistas e mais fanáticas talvez a influência de dizer, ok, os americanos retiraram o benefício económico que vocês tanto queriam, vocês, a parte moderada, vá lá se pode chamar moderado, essas fações políticas mais ligadas à ala parlamentar, e então vamos apostar no controle do Estreito de Hormuz, que é verdadeiramente aquilo que no lado iraniano querem retirar como vitória deste conflito e mesmo depois das negociações. E foi isto que teve na base, ou seja, a partir do momento em que os americanos, em cooperação com os britânicos, começaram a ajudar cada vez mais navios e petroleiros a usarem o lado que ladeia Oman e retirarem, no fundo, aquilo que tinha sido quase a política tácita, através do medo de os navios terem darem preferência à rota estabelecida pela autoridade da Guarda Revolucionária, o passar do tempo iria fragilizar esse controle quase imposto por essas ameaças por parte do Irão. E isso era algo que é insustentável para a Guarda Revolucionária e para o próprio regime iraniano, mesmo Araghchi e Ghalibaf, de perderem essa alavancagem negocial. E os americanos também não podem deixar de cair a tentativa de, através dos seus meios militares, não só a Marinha como a Força Aérea, conseguirem que os barcos utilizem a via de Oman. Paralelamente a isso, há aqui e do teu ponto de vista, o que é que estará Trump disposto a fazer agora? Essa pergunta é absolutamente fundamental, porque quando ele anunciou um memorando de entendimento, ele claramente refere que não está disposto para lidar com as consequências económicas, não só nos Estados Unidos, mas a catástrofe sistémica global, que mais semanas de bloqueio e controle por parte do Irão, mas também pelo próprio bloqueio que os Estados Unidos estavam a fazer em resposta, que essas limitações no Estreito de Hormuz provocam. Aquilo que seria possível, e aí então entra um papel de determinados agentes que nós estamos pouco habituados a falar, mas são muito determinantes, ou seja, muitas vezes nós falamos do Irão, Estados Unidos e Israel, mas tem de haver uma coordenação que tem faltado daquilo que são os outros países do Golfo em saber que estratégia a seguir. Nós sabemos que os Emirados estariam totalmente dispostos, provavelmente, a apoiar aquilo que seria uma solução que algumas alas da administração de Trump, nomeadamente Marco Rubio e Pete Hegseth, e também aquilo que seria a solução preferida de Israel, que é ir atacar as infraestruturas de duplo uso, que é verdadeiramente aquilo que acaba um regime. Foi o que Clinton fez, por exemplo, nos Balcãs. É destruir muitas pontes, é destruir centrais elétricas. Isso tem um efeito nefasto na população, que normalmente Trump alega que não está preparado a submeter também a população iraniana a esse sofrimento, mas era verdadeiramente aquilo que provavelmente deitaria o regime abaixo, mas, acima de tudo, iria provocar uma retaliação nas centrais de salinação e também noutras infraestruturas fundamentais dos países do Golfo. E se os Emirados Árabes Unidos provavelmente estão confiantes que têm interceptores suficientes para proteger essas infraestruturas, a Arábia Saudita não está assim tão confiante. E a perda da confiança da Arábia Saudita naquilo que é na estratégia de defesa americana, daquilo que são os meios americanos no território para conseguirem assegurar a sua defesa, é aquilo que fragilizou e acabou o Project Freedom, que foi uma primeira tentativa de libertar militarmente o Estreito de Hormuz, e é aquilo que está a condicionar aquilo que os Estados Unidos teriam de fazer para provavelmente acabar com este conflito de maneira militar. Portanto, parece-te que as negociações continuarão como o Ricardo dizia há pouco também. Repara, exatamente. As negociações estão a decorrer. Sim, não foram...
Quer dizer, tiveram suspensas por causa do funeral. O Irão está em Oman para negociações. Há negociações a decorrer. Gostava de dizer, e eu acho que é a realidade, que é uma realidade depois de negociar com Oman, não é? Que Oman diz uma coisa um dia, depois outra mais à tarde. Está a negociar com Oman porque estão a tentar encontrar uma maneira de, em conjunto, gerirem o Estreito de Hormuz, porque os dois países são os dois países que estão ali no Estreito de Hormuz, não é só o Irão, e tentar até, eventualmente, em que tenha que se pagar uma espécie de portagem. Sim, o que alterará bastante o que era a navegação naquele estreito antes. O tema mais complexo, na minha opinião, não é esse, embora este é complexo. Aliás, viu-se como, de repente, alguma coisa correu mal, houve ataques a navios mercantes no Estreito de Hormuz, e os Estados Unidos retaliaram com os tais 160 ou 170 alvos em 2 noites, não é? Em 2 dias de ataques, depois pararam esta noite, e, portanto, para conseguir as negociações. Qual é o problema? Qual é o problema? Não, o problema é este, mas depois há um outro tema mais complexo, que é, quando foi feito o cessar-fogo, assinado o acordo em Versalhes, não é? Que foi há 3 semanas, por 60 dias, portanto, faltam 5 semanas, ou 4 semanas, portanto isto foi em junho, foi dito que ao fim nesses 60 dias queria fazer-se um acordo mais profundo, sim, nomeadamente o que tem os temas mais vastos para a região, em particular o tema nuclear. E o problema maior neste momento, sem estar a desvalorizar o que aconteceu nestes dias, como é óbvio, nem a disrupção do Estreito de Hormuz, nem a destruição no Irão, ou os ataques a outros países, que obviamente isso é tudo gravíssimo. O que a mim mais me preocupa é não estar a existir nenhum sinal, até o momento, não é, de que haja condições para essa negociação mais vasta do acordo, nomeadamente, que tem mais coisas, como os mísseis balísticos, por aí fora, como o dinheiro que o Irão tem parado em contas no estrangeiro, por aí fora, sanções económicas, é um acordo muito mais complexo. São aqueles pontos todos que nós ficámos a conhecer. Mas e a razão, nós podemos dizer quais eram as razões e não nos entendemos sobre as razões, e são muitas, mas havia uma razão por detrás, a principal razão por trás do ataque da guerra de 12 dias, o ano passado, dos Estados Unidos e Israel ao Irão, e por causa do início da guerra este ano, e a razão, se quisermos a razão de força, a principal razão que os Estados Unidos e Israel invocavam era o risco do Irão conseguir obter uma arma nuclear em poucos dias, ou em poucas semanas. E era para tentar acabar com isso. O ano passado, os Estados Unidos anunciaram, Donald Trump, que tinham obliterado a capacidade nuclear iraniana. Como se viu, não obliterou, porque tanto que um ano depois, ou menos de um ano depois, teve que atacar. E agora, os Estados Unidos já reconheceram que não obliteraram, ou seja, enfraqueceram, mas não obliteraram essa capacidade, e há urânio enriquecido já com uma percentagem relativamente bastante significativa no Irão, e o próprio Irão assume isso. Embora assume que tem isso, porque foi atacado, não é? Portanto, isto é um bocado o cão atrás da cauda. E sobre isto não se está a ver nada. Eu acho mais provável que sim, até tem havido informações contraditórias sobre as inspeções, por exemplo, também. Porque isso tem que ser tudo muito detalhado. Claro. Nós já falámos aqui várias vezes do acordo que a administração Obama fez com o Irão, e eu repito sempre, não foi a administração Obama, foi a administração Obama com a China, a Rússia, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França, portanto, todos os países do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, e a Alemanha em representação da União Europeia. Portanto, foi um grupo de países com os maiores especialistas mundiais para o detalhe que demorou quase 3 anos a negociar de como é que eram as inspeções, quais eram os critérios, tudo. Portanto, uma coisa super complexa que envolveu vários países que estão de costas voltadas, porque são os 5 países que estão ou seja, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra tinham um alinhamento, mas a China e a Rússia não têm o mesmo alinhamento. E conseguiu fazer-se isso. Foi muito complexo. Houve muita gente sempre nos Estados Unidos que foi contra o acordo, pessoas que estão normalmente a favor da guerra e muito mais próximos de Israel, mas na altura a administração de Obama achou que era a melhor situação. O Irão viu muitas sanções levantadas, manteve os seus mísseis balísticos, mas perdeu essa capacidade nuclear, ou pelo menos ficou altamente condicionada. E estas 2 guerras, e esta em particular, tinham como objetivo voltar a acabar com a capacidade nuclear do Irão. E isso não aconteceu. E essa é a parte que me preocupa mais, porque eu acho que o Estreito de Hormuz, bem ou mal, com altos e baixos, de alguma forma vai estar reaberto, porque é muito mais fácil conseguir esse acordo, que é um acordo, obviamente não é um simples acordo comercial, é um acordo muito complexo, mas não tem a complexidade do acordo, não tem complexidade, nem tem as razões que sejam mais políticas e mais profundas, estratégicas e até de sobrevivência e destruição também, que tem o tema nuclear no Irão. Quer para o Irão, quer para Israel, quer para os Estados Unidos, e não só. Eu não desvalorizaria a questão do Estreito só pela questão
Eu não estou a desvalorizar, eu só estou a dizer que a outra é mais complexa. O precedente que abre, porque o precedente da expansão do número de países que têm uma arma nuclear já existe há algum tempo, não é? Com a Coreia do Norte, com a proliferação nuclear já é um problema. Mas a livre circulação nos oceanos deste planeta é um problema novo que a administração Trump inventou. E que pode, ou seja, o Estreito de Hormuz não é pode novo, ser... na história já aconteceu certo, várias mas vezes. é um problema novo na ordem pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, para trás, desde a Turquia, a Suécia, havia muitas coisas desses. A administração Trump tem esta ideia de que é preciso mandar destruir a ordem pós-Segunda Guerra Mundial, porque é uma ordem que destruiu os Estados Unidos, como se nota, é um país destruído neste momento, não é? Portanto, destroem-se as regras todas. E esta é daquelas regras que trouxe muita prosperidade ao mundo inteiro, muita previsibilidade às empresas, e é com isso que as empresas também estão chocadas no Estreito de Hormuz, é que a previsibilidade de circulação, de livre circulação, era uma coisa importante para as contas que elas faziam, para as importações e exportações que faziam. E o Estreito de Hormuz, nesse sentido, pode ser a primeira peça de um castelo, a primeira carta de um castelo de cartas a cair, não é? E a partir daí há milhares de estreitos pelo mundo fora em que este tipo de pressões podem ser colocadas por países em desespero, a precisar de extorquir dinheiro a alguém, como o Irão neste momento precisa de extorquir dinheiro. Portanto, é daquelas coisas em que é avisado nós lembrarmos com que intenção é que a administração Trump chegou ao poder, a destruir estas normas, e a consequência prática que isso tem. Ricardo, vamos passar... Não sei se posso só... Ana, diz. Claro. Só mesmo, já que os meus colegas levantaram novos pontos, relativamente, é uma interpretação comum pensar que os Estados Unidos, nomeadamente a administração Trump, quiseram fazer uma deliberada destruição da ordem internacional como estava a ser vivida no pós-Segunda Guerra. Eu penso que talvez o contra-argumento seria que a partir do momento em que Putin invade a Crimeia em 2014, foi antes de Trump ter estado no poder, e a impossibilidade ou a incapacidade de os aliados conseguirem dissuadir essa expansão bélica russa, aliada também à aliança China-Rússia, que tinha o grande propósito de então destruir aquilo que seria o domínio ocidental dessa ordem liberal. Talvez o argumento seria que não, foram efetivamente fatores materiais que tiveram de provocar uma reorganização das dinâmicas geopolíticas, em que havia antes um poder hegemónico americano que sustentava essa ordem internacional liberal, não só financeiramente, mas também com a projeção do seu poder militar, e que de repente, então, a partir do momento em que a aliança chinesa e russa se consubstancia neste pilar que não só ataca a Europa em termos de territórios, mas a China economicamente. Aliás, a minha sugestão no final do programa será precisamente como a industrialização ou a dependência industrial da China tem destruído aquilo que é grande parte da potência industrial e económica alemã, ou seja, são fatores importantes que não são necessariamente provenientes da ação do presidente americano. Isso seria talvez o único, e depois eu agora passo a bola porque eu sei que temos outro tema, mas pronto, era só essa. Temos outro tema e é também naturalmente sobre aqui declarações polémicas de Donald Trump durante a Cimeira da NATO. Enfim, também nada de muito novo com insultos a aliados. Há coisas novas na Cimeira da NATO. Sim, atenção. digo eu, em relação a insultos a aliados que já e depois se retiram, mas depois os elogios, tanto a Erdogan como a Rutte. A quem acha que Donald Trump não vai mudar, nunca mudou e não vai mudar, e chega a uma Cimeira a dizer uma coisa, sai da Cimeira a dizer outra, pelo meio... consegue ser desagradável até com aliados que às vezes lá dele. Numa hora começa de uma forma e termina de outra. Mas atenção, eu não vou dizer que isso é apenas espuma, não é, como é óbvio, algumas dessas frases são bastante significativas, sobretudo quando fala da Groenlândia ou quando ataca países que sempre foram aliados dos Estados Unidos. Obviamente que isso deixa marcas e é profundamente desagradável e é absurdo do ponto de vista diplomático e vai contra tudo o que é uma regra normal de uma aliança militar, mesmo que seja por parte do país que é, obviamente, de longe o mais importante dessa aliança. A Cimeira da NATO, em rigor, correu bem, porque há um ano foi uma cimeira muito mais complexa, a de Haia. Esta tinha tudo para ser dramática, porque estamos a pouco tempo depois de ter parado a guerra no Irão e, como vimos, continua a haver ataques em plena, uma altura em que
houve uma quase ruptura pública entre os Estados Unidos e alguns países europeus que não quiseram estar ao lado de Donald Trump. Trump disse também, e referiu nesta cimeira. Nos ataques ao Irão, e portanto esta cimeira apoiado. tinha muita coisa para correr mal. Mas o principal objetivo dos Estados Unidos nesta cimeira, ou nas mudanças que estão a existir na NATO, e que não vão mudar caso haja uma administração democrata em 2029, não tenhamos dúvidas sobre isso, não vão mudar. Pode mudar a retórica, vai mudar seguramente, caso isso aconteça, caso haja uma presidência democrata, mas não vai mudar aquilo que é a principal alteração, que é uma pressão constante para que os outros países que fazem parte da NATO aumentem as suas despesas, o seu investimento em defesa. Essa é a principal alteração, que foi um pedido ou uma exigência que começou com Barack Obama, teve pouco resultado em 2014, mas foi crescendo, com Donald Trump transformou-se numa coisa completamente vocal, super desagradável, mas a verdade é que hoje em dia os países estão todos a chegar, até Portugal chegou pela primeira vez a uma cimeira da NATO cumprindo a percentagem do PIB que tinha a gastar em defesa, embora com alguma contabilidade criativa, mas outros países também a têm, e chegou, foi a primeira vez que fez. Isso era impensável, há 5 anos ou 4 ninguém achava em Portugal que isso pudesse acontecer. Depois há vários outros elementos, há um outro que é bastante importante, que é a mudança de Trump em relação à Ucrânia. E havia um diplomata citado, já não sei se acho que era pelo New York Times ou pelo Financial Times, com muita graça, que um jornalista perguntou, mas porquê que, um diplomata europeu, mas porquê que Donald Trump agora de repente já está mais aberto próximo de Zelensky? Sim. E a resposta é muito simples, é porque ele gosta de vencedores. Ou seja, quando a coisa lhe parecia 100% perdida, achava que a Ucrânia não interessava para nada. Quando de repente vê que a guerra está pelo menos equilibrada dentro do desastre e da tragédia que está a ser a destruição, então se calhar já, tanto que aceitou uma coisa histórica, sim, vai demorar muito tempo. De produzir mísseis. Produzir Patriots não é como produzir, agora vamos ali abrir uma marcenaria depois da manhã, não é? Portanto, é uma coisa que, se os Estados Unidos autorizarem mesmo a Ucrânia a produzir Patriots no seu território, nós estamos a falar de uma coisa que pode demorar, sei lá, não faço ideia, mas anos a estar de pé. Portanto, essa alteração é uma alteração muito significativa. Há outras, mas o facto da Ucrânia, há um ano a Ucrânia não estava na declaração da Cimeira da NATO de Haia, e desta vez estava, e para mim isso é das coisas mais importantes, como estava o Irão, que para os Estados Unidos era importante, portanto, dentro do que podia ter sido um desastre, manteve-se, ou seja, aquelas pessoas que diziam a NATO ia acabar, que a NATO não vai acabar, agora a NATO vai mudar, e já mudou, porque os Estados Unidos vão se afastar um pouco da Europa, vão retirar mais tropas da Europa, isso vai ser anunciado nos próximos tempos, e já se sabe que os Estados Unidos estão a rever isso, mas vão manter a sua capacidade de persuasão nuclear, que está em vários países europeus, nomeadamente em 4 países europeus. E a Europa, infelizmente para nós, porque do ponto de vista, infelizmente ou felizmente, do ponto de vista da soberania é felizmente, infelizmente porque muitas pessoas não têm noção, os políticos falam muito pouco disso, o custo ou a pressão orçamental, que é constante, nós não estamos a falar de um gasto uma vez e deixa, é permanente. Portugal, dentro de pouco tempo, pode estar a gastar mais em defesa do que em saúde, por exemplo. Nós estamos a falar de situações para as quais, a maior parte da opinião pública, nós não estamos preparados, é uma opção muito complexa do ponto de vista político, é normalmente... E nem sempre muito popular. Não é normalmente popular, não é compreendida, não é perceptível, não é mensurável. Sim. Porque, por exemplo, quando há uma coisa básica, quando abre um centro de saúde, pelo menos aquelas pessoas que vivem naquela região vêm a um hospital. Quando o exército se reequipa, ou as forças aéreas se reequipa, ou a marinha se moderniza e paga mais aos praças e às pessoas que recruta, isso não é visível pela esmagadora maioria da população, que normalmente só nota a capacidade de defesa quando há problemas graves. E isso é um tema político super complexo, que eu acho que vai marcar a política portuguesa durante os próximos anos, para sempre. E que vai exigir muita inteligência de quem governa e também de quem está na oposição, porque eu acho que todos têm que ter responsabilidade nesta matéria. João Maria, parece que houve esta nota positiva no final desta cimeira. Correu muito melhor do que eu estava à espera. Exato. Já tive a oportunidade aqui de dizer isso a falar com a Ana na quarta-feira. Eu acho que, por mais que se tenha criticado, eu por acaso, apesar das minhas opiniões sobre Donald Trump, nunca achei que fizesse sentido a crítica que se faz na Europa ao papel de Marco Rutte, porque é um papel que ele está a tentar, para ver se cola, e desta vez colou. Portanto, só se pode elogiar esta lógica de elogio constante, porque às vezes funciona para Donald Trump. O problema das coisas com Donald Trump é que nunca nada funciona no médio prazo. Sim, mas esta lógica de insultos e elogios funciona bem numa estabilidade, digamos assim, da aliança? Para Rutte, o encaixar o insulto e o encher de elogios tem funcionado para ele conseguir levar a água ao moinho dele. Agora, se isto é uma coisa com... isso era uma coisa que já se dizia no primeiro mandato, que era se os democratas elogiassem o Donald Trump, ele era um presidente democrata.
não está muito longe, na verdade, porque é para isso que ele vive, é para se sentir historicamente relevante e é muito à base da vaidade. Agora, eu aqui, obviamente que isto esta conquista dos 2%, este chamado burden sharing, a partilha das responsabilidades, é uma conquista antiga, já vem da administração Obama, da Cimeira de 2014 em Cardiff, em Gales, que põe o primeiro objetivo dos 2%. O conseguir chegar aqui foi um caminho longo, não é? De 2014 até agora já passou algum tempo. Mas é importante para vender internamente nos Estados Unidos. Agora, eu creio que não seja suficiente. Eu ando aqui a tentar perceber e a pensar, cada vez que estão a acontecer muitas eleições nos Estados Unidos ao mesmo tempo, não é? Eu vejo muitas campanhas. Como é que se vai fazer esta quadratura do círculo dos dois lados, na direita e na esquerda, de aumentar o Estado, aumentar as prestações sociais, aumentar o papel do Estado e pagar a dívida? Porque os Estados Unidos estão a caminhar alegremente e a assobiar para o lado para uma crise de dívida. Donald Trump é o presidente responsável pelo maior endividamento da história dos Estados Unidos e é o mais irresponsável fiscalmente da história, mas mesmo a presidência Biden teve alguma irresponsabilidade fiscal, ou bastante, no início, que depois controlou e bem e acabou por descer o déficit em relação ao início. A presidência Obama também desceu o déficit, mas o que os Estados Unidos gastam em defesa e mais em intervenções externas, que já vai desde o início do século em 8 trilhões de dólares, ou 8 bilhões de dólares, dito corretamente em português, é uma coisa que tem que se jogar com esta vontade cada vez maior que os americanos têm de ter saúde comparticipada pelo Estado, de ter apoios sociais na reforma, de não pagar impostos sobre... Porque isto é o tema de todas as campanhas, republicanas e democratas. Agora, no outro dia, ouvi um democrata a dizer que os reformados não deviam pagar impostos sobre a propriedade. É um dos impostos mais eficientes na tentativa de relocalizar as pessoas para casas em que faça mais sentido viverem. Mas pronto, ele dizia isto. Donald Trump também diz que não quer que se paguem impostos em gorjetas. E daqui, num dia, não se paga impostos em nada e o Estado tem que ser financiado. Portanto, quando pensamos isto, a longo prazo, os Estados Unidos vão sempre exigir mais porque vamos sempre gastar mais em defesa. Isto que o Ricardo estava a dizer para mim é muito importante, que é, vai ter que haver aqui um equilíbrio a essa altura. E vai ter que haver um momento em que os Estados Unidos vão gastar menos em defesa do que gastam hoje em dia, se não quiserem rebentar como a União Soviética rebentou. Temos de ouvir a Ana. De facto, um dos principais resultados desta cimeira foi o reforço dos compromissos no investimento da defesa. Exato, e não só aquilo que são compromissos políticos, e na declaração nós vemos alguns compromissos, ou uma linguagem talvez mais assertiva naquilo que politicamente a Europa, ou os Estados-membros europeus e também o Canadá estarão dispostos a investir, mas também é uma declaração com muita dedicação à componente industrial, ou seja, estes investimentos, os Estados-membros se comprometem em que áreas é fundamental investirem. Então há ali uma discriminação muito interessante, não só da inteligência artificial, daquilo que são necessários nos intersetores, esta nova satélites, serviços de inteligência, toda esta forma moderna de fazer a guerra que sabemos que os aliados não estão propriamente preparados, visto aquilo que tem acontecido no conflito com a Rússia e depois aqui também no Médio Oriente. Relativamente, o Ricardo Costa já fez uma excelente análise à cimeira, acrescentar que é interessante as declarações de Trump sobre o programa F-35 da Turquia. Trump retirou a Turquia desse programa dos F-35. Os F-35 é basicamente o caça mais poderoso na atualidade, não só pela sua capacidade de precisão e também de furtividade, mas também a sua capacidade de reunir informação, inteligência. E então os F-35 estão sempre no ar. Por exemplo, os F-35 os israelitas têm, que é uma das grandes vantagens competitivas da Força Aérea Israelita, é o domínio do ar por ter esta tecnologia de ponta. Esses F-35 estão sempre no ar, porque estão sempre em missões de recolha de inteligência e de informação. E isso era algo que tinha sido vedado à Turquia por parte da primeira administração de Trump, quando eles decidiram, a Turquia, os turcos, Erdogan, decidiu comprar os sistemas de defesa russos, os S-400. E a penalização que Trump, que é o grande amigo de Erdogan, ou vice-versa, insistiu foi a retirada do programa dos F-35 e também algumas sanções. E isso significa que Israel, neste momento, ao perceber que os Estados Unidos e Trump estão a reconhecer o poder regional que a Turquia neste momento representa, a Turquia é aliada na NATO, é o segundo exército permanente mais volumoso da NATO,
tem uma indústria militar impressionante e neste momento os americanos estão a perceber que alienar a Turquia provavelmente irá fazer com que um alinhamento mais próximo com a Rússia e com a China, e nomeadamente depender para interesses opostos no Médio Oriente, provavelmente isso iria surgir. E então uma componente importante da diplomacia de Trump é não só elogiar homens que ele considera fortes e úteis para os interesses americanos, mas também impedir aquilo que seria um realinhamento estratégico da Turquia, não relativamente em prol dos aliados da NATO, mas relativamente aos interesses que são nacionais turcos, mas também que se alinhassem com os russos e os chineses. Então isso é uma componente importante. Relativamente aos mísseis e à produção dos interceptores Patriot, grande vitória para Zelensky. O problema é que essa vontade política depois tem de ser concretizada com aquilo que vai ser mais difícil. É a parte do Pentágono poder... Só existem dois países, que é o Japão e a Alemanha, que têm um acordo parcial de uma licença muito limitada de produção de determinadas componentes dos sistemas Patriot. Isto porque o pior pesadelo americano é que, de alguma maneira, os segredos dessa tecnologia possam eventualmente escoar através de serviços de espia, agora já de intelligence, ou seja, de ver agentes secretos russos consigam, de alguma maneira, através de a sua infiltração na Ucrânia, conseguir na sua posse alguns desses segredos de tecnologia. Então a concretização militar dessa vontade política ainda vai ser difícil, provavelmente, de ser definida. E vamos ter de esperar mesmo para ver, o tempo esgotou-se muito rapidamente com estes dois temas. Passamos já às sugestões. João Maria, primeiro a tua. A minha sugestão, e continua a propósito do Mundial, é uma expressão da Long Game, o livro, mas pode ser traduzido em jogada de longo prazo, e é sobre a caminhada do futebol americano nos últimos 40 anos. Eles dizem até ao topo, ou mais ou menos lá à volta, e de facto o futebol americano ainda não está futebol nos Estados Unidos, e não o futebol americano, não o futebol com um ovo, o futebol com uma bola, não está ao nível dos melhores do mundo, como se notou no Mundial, mas está passando do caminho em que os Estados Unidos estavam há 40 anos, quando decidiram receber o Mundial de 94 e não tinham uma liga nacional, e hoje em dia têm uma liga com estádios cheios, com o melhor jogador do mundo a jogar lá, aparentemente, e com uma equipa competitiva internacional. É uma história interessante deste caminho, que está a ser muito batido nesta semana nos Estados Unidos por causa da influência do treino ser privado ou ser público, de ser caro jogar futebol ou não nos Estados Unidos. Está a ser um debate público nos Estados Unidos esta semana. Fica a sugestão. Ana, a tua sugestão desta semana? Já antecipei um pouco, vai ser um artigo do Wall Street Journal sobre as consequências das políticas comerciais chinesas. Neste momento nós sabemos que eles têm vários monopólios de certos componentes e materiais muito específicos e também terras raras, e através disso conseguem fazer uma coerção política e económica muito difícil de sustentar, nomeadamente aqui na Europa, mas também tem outras práticas comerciais, através de subsidiar o governo chinês as suas indústrias, que faz com que seja muito difícil a empresas europeias e também americanas em determinadas áreas que antes dominavam, nomeadamente tecnologias de ponta e alguns ativos avançados, de conseguirem competir com os baixos preços que vêm da China. E então é muito interessante não só este artigo para sabermos aquilo que tem sido a devastação dessa componente industrial na Alemanha, mas também porque começa a introduzir alguns pontos de diagnóstico relativamente ao estado da economia chinesa. Nós sabemos que não podemos totalmente confiar nem nos números oficiais apresentados relativamente ao estado da economia da China, nem também à transparência das suas práticas, e já começa a haver indicadores que pode haver determinadas crises daquilo que supostamente é a robustez económica chinesa, e que tem incentivado o governo chinês a acelerar estas práticas muito destrutivas para a indústria europeia. E já se sabe, as sugestões são o ponto final no Elefante na Sala. Ana Cavalieri, João Maria Joné, Ricardo Costa, obrigada aos três. Obrigado.